oi, viajantes da vida! Bem-vindos ao nosso capítulo 68 do Mediunidade em Foco. E você aí, que gostaria de ser médium psicofônico, de ser médium falante, como Allan Kardec propõe para nós aqui, no Livro dos Médiuns, e ele estuda bastante isso lá, porque hoje em dia, principalmente hoje, quanta gente gostaria, né? Chegar assim de repente, eu sou o espírito fulano de tal, eu vim aqui dar mensagem para vocês. Todo mundo acha isso interessante. Isso realmente é um fenômeno importante, muito útil nas reuniões, como a desobsessão. Mas a responsabilidade para um trabalho como esse vai muito além dos minutos de uma reunião de desobsessão. E é exatamente isso que o nosso Emmanuel agora aqui, no Seara dos Médiuns, no seu capítulo 27, aquela mensagem que foi no 18 de abril, dia do aniversário do Livro dos Espíritos de 1960. Fala para nós do item 166 aqui do Livro dos Médiuns, em que é tratada a questão da mediunidade falante, aquilo que hoje a gente chama de psicofonia. Pois é. E Emmanuel vai trazer uma visão diferente. Você sabe, você aí, que já é médium psicofônico, acha que basta estar concentradinho ali no dia da reunião? Acha que basta aqueles momentos? Já parou para pensar que você é médium psicofônico fora da reunião mediúnica? Não, Maurício, eu sou disciplinado, eu não recebo espírito fora da reunião. Não recebe. Realmente não usa a sua fala para que os espíritos falem fora da reunião. Pelo menos os médiuns educados, os médiuns equilibrados não fazem isso. Mas toda vez que nós falamos, nós somos intermediários de alguém. E olha só como Emmanuel vai dizer isso para nós. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Emmanuel não disse que eu, que trabalho em reunião mediúnica, que você, que trabalha em reunião mediúnica, que ela, que é médium psicofônico, entrar em reunião mediúnica, somos médiuns da palavra. Todos, qualquer criatura na sociedade que fale é intermediária. Está transmitindo não só os seus pensamentos, mas o pensamento de alguém. Então é muito importante, e é uma coisa que eu tenho falado nas lives lá do canal, nos domínios da mediunidade, que o médium seja educado também fora da reunião. Porque alguém que está acostumado a falar palavrão todo dia, a contar piada chula todos os dias, quando chega numa reunião mediúnica, como é que vai controlar a fala dos espíritos? Não vai, não é? E Emmanuel vai prosseguir para nós, chamando a atenção para a maravilha desse aparelho fonador aqui que nós temos. Olha que coisa interessante. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento, todas as variações, né? E sendo o pensamento onda criadora, a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. E essa última frase, essa última frasezinha ali, que eu botei de amarelinho, é que deve bater bem em cima da gente aqui. A fala expressa o grupo moral, invariavelmente. Então, se a gente é dado a piadinha chula, pode ter certeza que a gente vai estar cercado com um grupo dado a piadinha chula. Se a gente está acostumado a fazer maledicência, a falar mal dos outros, a gente vai estar cercado por um grupo e vai ser intermediário, vai dar pitaco do que esses pessoas estão falando para nós. Sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Então, muito cuidado, médiums, trabalhadores das reuniões mediúnicas e não trabalhadores das reuniões mediúnicas. Porque olha só, no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, a gente está num momento crítico aqui no nosso país. Pessoas vão ter que decidir, pelo menos, o que vai acontecer daqui para frente nos próximos 4 anos. E quanta gente falando bobagem aí, não é? E quanta gente usando a fala para destruir em vez de construir. Não caiam nessa. Quem estiver sendo intermediário da destruição não está bem orientado por bons espíritos. Fiquemos bastante atentos, mas o nosso objetivo aqui é perceber que todos nós somos médiuns. Todos nós, usamos a nosso jeitinho de falar, não é à toa que Deus deu para nós e quantas pessoas não perceberam ainda. Nós temos 2 ouvidos, uma boca só. Devia ser para ouvir mais, falar menos, mas a gente inverte.
e fala pelos cotovelos, pela boca também, e aí acaba se atrapalhando, se complicando. Mas Emmanuel chama a nossa atenção. Cuidado com esse aparelho aí. Cuidado com essa harpa. Olha só. Veículo magnético. A palavra desta maneira é sempre fator indutivo da origem de toda a realização. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no âmbito mental. Olha que coisa mais crítica. É com o falar que a gente pode deprimir alguém, colocando para baixo, apontando só os pontos negativos, ou pode elevar, ou pode estimular essa criatura a crescer, a acertar, a fazer o melhor dela. Qual é o nosso objetivo com a fala? Nós, que trabalhamos na mediunidade, como é que a gente tem agido? O que a gente tem buscado? A quem a gente representa aqui? A luz ou as sombras? E aí Emmanuel ainda vai chamar a atenção. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Então a gente, por mais que ache, não fala sozinho. Por isso que é tão importante, antes de falar, para e pensa. É seu mesmo esse pensamento aí? Antes de explodir nas redes sociais contra alguém, fazer discurso de ódio, é seu mesmo esse pensamento aí? Duas podem ser as respostas. Não, eu não penso desse jeito, normalmente eu quero a paz. Então segura que você pode estar sendo intermediário das sombras. Pode estar em sintonia com as sombras. Não, é meu mesmo, eu tinha que responder, eu tinha que falar desse jeito. Então segura, porque aí a sombra está dentro da gente. Nós é que somos a própria sombra. Então de um jeito ou de outro, segura aí a palavra ruim. Não fale. A palavra tem que ser usada para edificar, para estimular o crescimento, para favorecer o progresso e não para derrubar os outros e não para derrubar nós mesmos, porque de vez em quando a gente se derruba, não é? Quantas vezes, diante de um obstáculo, a gente fala, mas isso não vai dar certo, mas eu não tenho jeito, olha só que coisa estranha. Eu não tenho jeito, eu sou burro, eu não acerto, eu não vou aprender. Quando a gente diz assim, eu não vou aprender isso, aí é que não aprende mesmo. Com a palavra, nós sintonizamos com aqueles que querem nos elevar ou que querem nos sabotar. E deixamos eles fazer com a gente também. Não é só a palavra, nossa palavra, para atingir os outros, para melhorar a situação ou para afundar os outros. Elas nos afundam ou nos melhoram. Então seja otimista, veja aquela história do copo meio cheio mais vezes do que o copo meio vazio, uai. Essa é a questão importante. Observe, é com a palavra que nós servimos de intermediários, nós transmitimos as ideias, as sugestões de quem sintoniza com a gente. Então, cuidado aí, né? Presta atenção no que a gente fala para saber com quem que a gente sintoniza. E aí o alerta de Emmanuel é o seguinte, se é tão precioso esse dom, se é uma faculdade tão importante que não cabe só nas reuniões mediúnicas, que não cabe só para o médium falante, aquele que recebe o espírito, que às vezes dá uma chacoalhada assim, esquisita, que é chilique mediúnico. Esse negócio de receber espírito chacoalhando, né, dançando, fazendo oba-oba, dando uma de Carmen Miranda, isso é coisa de médium deseducado. A psicofonia não precisa de nada disso. É claro que a gente não vai ser só a boquinha que mexe. O médium, numa reunião com uma desobsessão, por exemplo, numa reunião de socorro aos espíritos sofredores, ele vai, de certa maneira, mimetizar, apresentar também aquelas situações que os espíritos sofredores podem estar externando. Mas ele não vai soltar a franga, deixar cair no chão, se jogar, gritar, bater na mesa. Isso é desequilíbrio. Isso é falta de educação mediúnica na palavra e nos gestos. Então, olha como é importante a gente valorizar esse dom. Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres.
guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem olvidar, sem esquecer que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Então, falou, agiu, ligou, atraiu. Por isso que é tão importante a gente ter atenção ao que fala e usar bem, manter guardadinho ali, bem protegido o nosso falar, para falar só o bem e expressar só o pensamento do bem. Por quê? Porque se a gente desvia, só vem encrenca, só vem coisa ruim. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima da enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Caramba! Que lista é essa que Emmanuel faz? Olha isso! Quanta coisa ruim a gente pode fazer falando, né? Simplesmente extravasando. Ah, mas eu não aguentei, eu tive que explodir. Pronto, explodiu, jogou em cima dos outros. Tem até uma passagem, uma história muito interessante. No livro que eu tenho, ela está no Ideias e Ilustrações. Mas ela aparece em outros livros também, porque é do Neio Lúcio. E aí ele fala a respeito de um pensamento negativo que foi externado numa carta, e aquele pensamento negativo foi mudando de pessoa, porque todo mundo explodia. Porque todo mundo falava o que dava na telha. Porque todo mundo explodia o pensamento negativo em cima dos outros. Até chegar numa mãe carinhosa de um enfermeiro que tinha sido agredido por uma das pessoas que se contaminou com o pensamento negativo, e ele também. E a mãe amorosa, então, abafa o pensamento, não responde, pede desculpa. Ela, que foi a agredida pelo filho, pede desculpa. Gente, como isso tem efeito! Como de vez em quando a gente bancar o mais humilde e pedir desculpa quando é agredido, faz o agressor parar para pensar assim: será que eu estou realmente, está debochando de mim? No mínimo vai pensar que a gente está debochando, né? Mas se for uma pessoa um pouquinho mais sensata, vai dar aquela parada assim: opa, por que o outro está pedindo desculpa se fui eu que fui grosseiro? Se fui eu que agredi? Então, o pensamento que a gente externa pela nossa fala pode causar esse desastre todo ali. Aquele monte de coisas erradas. Então, presta atenção, se vigie. Porque olha só, muitas vezes a gente diz assim: tá difícil, que vontade de explodir. Que vontade de falar umas verdades. Normalmente pensa assim: falar umas verdades não é simplesmente dizer a coisa errada que está acontecendo, mas é descarregar a raiva junto com a frase. É aí que a coisa fica complicada. As verdades podem ser ditas, depende de como elas são ditas. Essa é uma outra questão importante. Muita coisa pode e até deve ser dita quando está errada. Mas de que forma nós vamos dizer? Essa é a questão. É disso que a gente tem que estar atento. E aí presta atenção, olha só que coisa interessante que o Emmanuel vai chamar a atenção para nós, assim: respira fundo, conta até 3, mas não explode. Presta atenção. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. Então é aquela história lá da água da paz do Chico, né? Se não tem água em volta, tenta brincar com a língua de um lado para o outro, aí sem deixar ela sair da boca. Né? Bateu do lado de cá, mas não fala, segura. Mesmo que o ambiente externo esteja provocando. Por quê? Para que a nossa voz não seja mais uma voz para aumentar o barulho do desequilíbrio. O ideal é a gente fazer silêncio para que o desequilíbrio se dissipe, para que o desequilíbrio caia no esquecimento ali, se deixe levar. Porque olha como é grave quando a gente explode. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros ao fojo, armadilha, buraco na terra, do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Como é importante a gente entender essa parte final. A gente começa todas as nossas construções com o falar. Aliás, começa antes, né?
Começa no pensar. O problema é que tem gente que fala sem pensar, então começa a destruir falando. Então, cuidado ao médium que vai falar na reunião mediúnica, ao médium que sobe a tribuna para falar, aquilo que nós falamos ao longo do nosso dia a dia. Aquilo que nós falamos fora do trabalho mediúnico, porque isso vai interferir no nosso trabalho mediúnico, vai interferir no nosso trabalho da tribuna, vai fazer de nós instrumentos da luz ou da sombra, vai depender de com quem que a gente sintoniza. E é exatamente desse jeito que Emmanuel vai terminar, vai nos convidar, presta atenção, vocês aí que falam, vocês que querem participar de mediunidade, é o benfeitor falando para nós. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Toda palavra que escureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Vamos pensar e falar melhor? Vamos aproveitar esses próximos dias aí antes e de repente fazer um voto de silêncio nas redes sociais? Talvez seja o jeito. Se a coisa estiver muito tumultuada, se a coisa estiver muito bagunçada, se estiver atormentando, para nossa paz de espírito, não fale, não comente. E se a criatura continuar falando e buzinando no nosso ouvido, pelo menos nas redes sociais, bloqueia. Bloqueia temporariamente. Deixa a porta aberta para uma volta. Mas bloqueia. Não se deixe levar e não leve. Essa é a parte mais importante. Porque quando a gente se deixa levar pela fala ruim dos outros, nós estamos sendo obsidiados. Mas quando a gente fala coisas negativas, arrasta os outros para a queda, nós somos os obsessores. Aí vai querer trabalhar na mediunidade? Vai querer socorrer espírito sofredor? Vai ser intermediário das trevas, isso sim. Pense sobre isso. Pense sobre isso agora, em meados desse mês, que a gente está num momento tão confuso. Pense daqui para frente. Use a sua fala. Use o seu jeito, o verbo para se comunicar, sempre para edificar. Pense, aquilo que eu vou falar, vai edificar? Não vai, então não fala. Aquilo que eu vou falar é um alerta para que as outras pessoas não caiam? Então pensem como vai falar. Fale de modo a educar. Lembra o professor que alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação? Pois é. Nós, de certa maneira, como Emmanuel disse lá no primeiro slide, nós somos todos médiuns da palavra. Então você aí, o que você falar, você pode estar fazendo um papel de professor de vida, professora de vida para alguém. Principalmente se a sua palavra não estiver associada ou não estiver concordante com os seus atos. Se você fala uma coisa e faz outra, aquela história do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona para o planeta progredir. Pense sobre isso. Considere essas observações do Emmanuel. Estão lá no capítulo 27, aqui, do Seara dos Médiuns. E vá refletindo aí até o nosso próximo vídeo do Mediunidade em Foco. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like, acione o sininho para poder receber as notificações dos próximos, comente aí embaixo e se gostou mesmo, se achou que tem aquele amigo linguarudo, aquela amiga linguaruda que estão precisando refletir um pouco mais sobre ser médium falante fora das reuniões mediúnicas, manda o link para eles. Pode ser que eles não fiquem bravos contigo, fiquem bravos comigo. Mas pelo menos a gente manda uma mensagem assim, por favor, pense em Jesus antes de falar qualquer coisa. Um grande abraço para vocês todos, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.